Signo de Aquário, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, já sabem, descarta para o universo. Aqui eu tenho uma bandeja com água, onde tem o símbolo de Aquário, da egrégora de Aquário, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência, o início de tudo, e que me ajuda a entender aonde estão os bloqueios, dores, dificuldades. Neste canal eu misturo tarô, constelação, astrologia, e você é super bem-vindo. Vamos lá então. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem... 4 de ouros. O 4 de ouros é uma energia de apego, muitas vezes de vingança, de uma energia sovina, uma energia de inveja. Nós vamos entender o que está acontecendo aqui, Aquário, por que isso está aparecendo. Eu vou colocar, senti de colocar Palas Atenas, que na astrologia é um asteroide, aqui para representar a justiça divina. Vou colocar o apego à matéria aqui. Dados astrológicos. Casa 3. Casa 3 é casa de irmãos. Signo de energia de Vênus. A energia do feminino, a energia de Vênus, não é só o feminino, não é só a beleza, ela também é ligada ao dinheiro. E Touro, que é a casa 2, que é ligada à matéria, ao ganha-pão, à segurança material. Aquário, o que está acontecendo? Vamos ver, vamos tirar as outras cartas para entender. Eu não lembro se eu falei, mas eu peço, antes de qualquer coisa, a autorização para acessar o inconsciente de vocês. Eu sempre esqueço, no meio da leitura eu peço autorização para acessar a energia de vocês, para entender o que está acontecendo. No começo aparecem as dificuldades, os bloqueios, o que a gente precisa aprender. E na sequência saem os direcionamentos, as orientações, o que a gente precisa fazer para mudar a situação. Então tem uma energia de Touro, que é a segurança material. Energia de Vênus, energia do feminino, é extremamente ligada à criatividade e ao dinheiro. Pessoas que têm dificuldade com o feminino, seja com o próprio feminino interno, com o feminino do outro, com o feminino ligado a alguém da família ou ancestrais, traz questões ligadas ao dinheiro, tá? Vamos entender isso. E aqui é a casa de irmãos. Vamos ver o que está acontecendo. Energia do valete de paus, que é uma energia de auxílio, de sinceridade, de, sabe, eu vou, faço, aconteço, me dedico, faço promessas, né, para um futuro, normalmente ligado à ação. Porém, tem a energia do diabo. A energia do diabo, ela pode tanto representar algo ligado a magia, questões externas, mas principalmente coisas que nos acorrentam internamente. Está falando de ego, às vezes um boicote ligado ao jeito de pensar, jeito de ser. Aqui saiu casa 3. Casa 3, além da casa de irmãos, também é ligada à comunicação, à manipulação de informações. E aqui tem a energia do diabo que pode representar essa energia de ficar preso a padrões, né, de pensamentos, sentimentos. Eu vou colocar Mercúrio, aqui é Vênus, aqui Mercúrio, para a gente entender se está ligada a essas formas pensamentos, pensamento de escassez, de sovina, de auto-boicote. Então, assim, irmãos, manipulação, Touro, energia da matéria, Vênus, o feminino. Energia do Cavaleiro de Ouros, que é o movimento da matéria, né? Que é a habilidade para o trabalho, a perseverança, a praticidade para você vencer os desafios e chegar aonde precisa.
Na sequência, o 10 de ouros, que é assim, o êxito, a solução, o programa. Meu gato, feijão, sai da frente, meu amor, vem pra cá. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Interrompeu o vídeo. Pronto, saiu. O 10 de ouros, que é ligado ao êxito, à solução, à harmonia, à realização dos desejos materiais e a alegria das conquistas, tá? Materiais, conquistas materiais. Está falando muito do elemento touro. Isso aqui é muita carta de touro. O cavaleiro de copas, que está ligado à ilusão. O cavaleiro de copas é assim, tipo um Dom Juan, que ilude, que engana. Tem uma sedução, uma promessa, uma futilidade. Sabe aquela pessoa tipo energia de Walt Disney, que fica encantado e maravilhado, ou encanta e ilude, maravilha os outros? Uma empolgação, mas no sentido de iludir. É muito ligada à ilusão essa carta. E temos agora o Rei de Paus. Nossa, todo mundo fica assim, nossa, Rei de Paus, que maravilhoso. Ele vai, faz, acontece. Pois é. Ele vai, faz e acontece. Tem um lado positivo, mas ele tem um lado muito ligado à sexualidade. Muito ligado aos prazeres e muito ligado, assim como o Cavaleiro de Copas, à ilusão no sentido... aqui, mas no sentido de Dom Juan. O Rei de Paus é o ego inflado. Sabe? Eu esqueci o nome dele na mitologia. Perseu, não. Eu esqueci. Mas é aquele que vai lá e mata o Minotauro. Sabe? Aquelas coisas de aparecer, de prazeres. E junto com a energia do diabo, tem uma energia de prazeres aqui. Eu vou colocar essa energia de prazeres, tá? Peraí que tá torto. Deixa eu colocar o diabo também pra gente entender se é uma energia interna, se é uma energia externa. Esse cavaleiro de copas que ilude, que engana, que deixa o coração machucado, o coração partido. Aqui, ó. Por outro lado, a gente tem agora a energia do louco, que é esse daqui, que traz, que é a energia da ousadia, da coragem, que traz o inconsciente para a consciência. Que vambora, vamos fazer acontecer. Então, vambora, vamos fazer acontecer, são essas cartas aqui. E aqui tem uma coisa ligada a prazeres, a matéria. E tem aqui, ó, a energia do diabo ligada ao feminino. Ixi, me deu um apertinho no peito, pode ser que tenha algum feminino machucado nessa história. Na sequência, o valete de ouro. Nossa, me deu um aperto mesmo aqui. E na sequência, o valete de ouros. O valete de ouros é uma carta jovem, assim, imagina uma energia de adolescente. Mas aqui no sentido de realizações, de investigação, de projetos, de caminhos abertos, de realizações em breve. Agora o diabo, vocês viram que o diabo colou no inconsciente pessoal, onde o problema tá no diabo. Vamos clarificar então essa carta? O problema tá no diabo. O arcano do diabo é um símbolo, gente, não é diabo nenhum, né? No final da leitura, eu trago energias das runas. As runas têm significados psicológicos muito profundos, também alguns oráculos, mas vamos clarificar com baralho cigano. A energia do diabo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de algo interno, de algo ligado ao ego, de algo ligado a energias externas, não sei, vamos ver. Que virou alguma carta aqui. Então vamos lá. E meu coração deu uma apertada grande. Isso é neurônio espelho, né? Então sentindo o campo. Porque a leitura de tarô não é só aprender as cartas. É aprender a sentir o campo, a ler o campo, a se conectar com esse campo. Por isso que eu peço autorização para acessar o inconsciente de vocês. Por isso eu coloco a bandeja aqui.
Porque ela me mostra coisas que o baralho não mostra. Então vamos lá. Energia do diabo, clarificando, ó, tá ligado a relacionamento. Esse relacionamento tá te trazendo desgaste, estresse, perdas financeiras. Mas isso vai ficar claro, vai chegar na consciência, vai trazer a paz, a harmonia entre as pessoas, mas a chave está nas suas mãos em relação a isso. Clarificando o arcano do diabo. Ó, parcerias, fofoca, relacionamentos, uma pessoa falsa. E você terá notícias. Nossa, o meu coração tá apertando, tá tão apertado, começou a apertar. Eu tô entrando no campo, tem alguém machucado, com o coração machucado nessa situação. Vamos usar a Dona Sibila? Dona Sibila é um baralho cigano de uma italiana que chamava Sibila, que é um dos baralhos mais antigos que existe, baralhos ciganos mais antigos que existem, e ele assim, ele é o mais fofoqueiro que tem. Ó o diabo indo lá para os prazeres, tá vendo? Opa, caiu tudo não vale, vamos de novo. E esse diabo, junto com o rei de paus aqui, me mostra mesmo que é uma energia ligada a prazer. A prazer, a ilusão, a ousadia. Isso, de certa forma, vai envolver dinheiro. Vai atrapalhar a sua segurança material. Ó, virou a carta do bom vivan. Talvez você está levando a vida com os prazeres aqui, ó, bom vivan. E aí, nossa, que dor no peito. Gente, tem alguém que tá muito machucado. Traz energia desse incômodo que eu tô sentindo, dessa pessoa que tá machucada nessa situação, por favor. Ó, de novo cai tudo. Eu vou mostrar o que precisa ser mostrado. Eu peço autorização para acessar o inconsciente de vocês. Tá usando uma pessoa como se ela fosse uma servente, né? Uma serviçal para os seus prazeres. Tá machucando pessoas. Ô, gente, quem será? Espero que não seja o aquariano que esteja machucando. Às vezes é melhor a gente ser vítima do que ser algoz, né? Vamos entender. A leitura pode estar espelhada. Adapte a sua situação. Qual o aprendizado? Nossa, caiu no chão, vou pausar para pegar a carta. O aprendizado para o signo de Aquário, 1 minuto. Voltando, a carta caiu no chão, caiu o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta de estagnação, de pausa mesmo, assim, a matéria para, o dinheiro para, as trocas financeiras param, as coisas ficam paradas. Por quê? Porque aqui, esse 6 de ouros, ele, além de indicar um entrave, uma indecisão, ele é um período que você precisa gerir algumas escolhas. E as escolhas ligadas ao equilíbrio de troca, tá vendo? A balança, eu senti aqui, ó, Palas Atenas, a balança, a justiça. Então, é um período que talvez você esteja preso aqui numa energia de Sovina, ou alguém está preso nessa energia, atrapalhando o aquariano ou vice-versa. Adapte a sua realidade. Mas o que precisa é sair dessa... é gerir uma escolha de forma justa. Vamos mais uma carta para o aprendizado. Mais uma carta para o aprendizado. Roda fortuna, ó, e roubo. 7 de espadas. Então tem a carta do roubo.
Então, talvez tenha aí, você esteja sendo roubado, tá ligado a irmãos, ó, casa 3, manipulação de informações. Talvez esteja sendo roubado, talvez tenha roubado o irmão, pode estar ligado à herança. Se bem que herança é casa 8, aqui saiu 3, que é irmãos e comunicação. Nossa, meu peito tá doendo incrivelmente. E tem aqui a roda fortuna, isso a energia vai virar. Tá vendo esse, olha que interessante, esse vermelhinho aqui? O ego. O ego que faz a roda fortuna virar. O arcano do diabo também. É um diabo aqui, ó, tá vendo? Então o aprendizado é lidar com isso. Ó, e quando eu falo essa energia move. Tá ligado ao dinheiro. Energias do bloqueio para o signo de Aquário. Sabe que eu tinha sentido essa energia semelhante para Sagitário há algumas semanas atrás. Veja se você tem Sagitário forte, alguma coisa ligada à herança, irmãos. Eu senti isso para Sagitário, mas faz um tempo, algumas semanas atrás. Bom, 2 de copas. A 2 de copas é a carta da união, né? É a carta da cooperação, da sinceridade, sabe? De caminhos positivos, só que eu pedi o bloqueio, então não tá tendo sinceridade nos relacionamentos aqui, sejam entre irmãos, entre outras pessoas, a pessoa tá só preocupada com os próprios prazeres, tá ligada a uma energia dissolvina e não tá preocupado com o outro. E eu pedi também uma outra carta e saiu o arcano do carro. O arcano do carro é aquele movimento em que você pega as rédeas da sua vida, né, e direciona, só que tá no bloqueio. Por conta dessa falta de reciprocidade, de amor verdadeiro. Puxa vida, eu vou colocar aqui o arcano do carro. Tá vendo que um cavalo é de cada cor? A gente pode puxar para um lado ou para o outro. Mas é você que segura. É você que determina. Só que talvez você esteja indo para uma direção que não esteja pautada na verdade, na cooperação, na união sincera. Uma carta para o inconsciente do signo de 9 de ouros invertido, signo de Aquário. 9 de ouros é uma carta assim de usufruir do dinheiro. Você teve a solução de todos os obstáculos, você pode usufruir do que você conquistou, é que recompensa dos seus esforços, né? Só que é uma carta muito ligada ao ego também. Olha, outra carta que fala de ego. Sabe quando sobe para a cabeça? Isso está no seu inconsciente e saiu invertido. Portanto, algo pode acontecer nessa situação aqui, porque a gente tem muita carta de roubo, carta de aprendizado com falta de equilíbrio, ego, prazer, falta de amor e de união. E aí não consegue usufruir do que conquistou. E tem um ego inflado. Ó, tudo ego aqui, ó. Roubo, ego, prazeres. Tá pouco se lixando pro outro. Olha, se for relacionamento, Aquário, eu vou fazer a leitura de relacionamento assim que eu acabar aqui, vou refazer a leitura de finanças. Se for relacionamento, você tá lidando com uma pessoa que não tá nem aí pra você. Ou tá interessada em outras coisas. Só em prazeres, ou só em dinheiro, ou em prazer em dinheiro, e não tem um amor verdadeiro. Se bem que saiu casa de irmãos e casa 3. Casa 3 também é manipulação de informações. Mas tem um feminino machucado aqui. O que está no passado consciente? O que o aquariano tinha consciência? Tinha o 9 de copas, gente. Tinha aqui o 9 de copas. O 9 de copas é uma carta assim
de felicidade, sabe? De harmonia. Tinha isso no seu passado. O que aconteceu, Aquário do céu? Qual o resultado disso? A Torre. Olha, essa carta ela é tão ambígua, ao mesmo tempo que é muito difícil, ao mesmo tempo que fala assim, nossa, não acredito. Ela é maravilhosa, sabe? Porque os raios da verdade vêm e quebram a ilusão, quebram a mentira, tudo. Dói pra caramba, mas depois a gente se reestrutura de uma forma assim incrível, de uma forma maravilhosa. É muito melhor ruir do que a gente viver na ilusão, na mentira. Dói muito, mas é o melhor que podia ter acontecido, né? Deixa eu clarificar por que houve essa virada na vida do aquariano em relação a isso. Clarificando o 9 de copas no passado consciente. O que mudou? Prosperidade, mudou os caminhos, confusão mental. Alguém fez a sua cabeça. Claro que existe uma tendência, né? Mas alguém fez a sua cabeça, confusão mental. Mudou as direções do seu caminho e mudou a sua sorte em relação à prosperidade e abundância. Clarificando, por favor, o 9 de copas no passado consciente. Você deu ouvidos a uma pessoa que não era verdadeira. Ó, e doeu meu coração de novo quando eu falo isso. Ao invés de você lapidar essas tendências que já existiam na sua ancestralidade, a roubo, a enganação, a ilusão, a prazeres, não tá nem aí se tá traindo, se tá prejudicando o outro. Talvez houvesse na ancestralidade essa tendência, esse aprendizado. Ao invés de seguir um caminho para mudar isso daqui, que é o caminho, esse caminho aqui, deu ouvido a pessoas que não valiam a pena. E isso atrapalhou profundamente a direção, né, do seu contrato evolutivo. Mais uma carta clarificando o 9 de copas. O que aconteceu para ele sair do 9 de copas? Ai, me dá uma tristeza isso. Ver que as pessoas não estão seguindo um caminho de luz, sabe? A carta dos prazeres. Se deixou levar pelos prazeres da vida. E talvez isso tenha sido mais importante do que a lealdade, do que a amizade sincera, do que o amor. Tá me dando vontade de chorar, gente. Que dor, que é isso? Aquário do céu. Daí caiu no chão uma carta, eu vou clarificar. Caíram duas, peraí. Vou pausar para pegar a carta. As cartas que caíram foi moralidade, então realmente aqui ó, prazer, inversão de valores, né? Não houve aqui lealdade. E a carta do relâmpago. O tarô de Osho é o mesmo tarô que esse outro aqui, só que ele usa outros nomes. Em vez de ele falar arcano da torre, ele chama de relâmpago. São os raios da verdade. Criatividade está ligado a Vênus, está ligado ao feminino, como se houvesse um desprezo pelo feminino. Me deu vontade de chorar, gente. E o que você veio a valorizar, a aprender nessa existência é o amor, considerar o feminino, considerar o outro. Mas você deu ouvidos a vozes que ecoaram num passado distante ligado à sua ancestralidade, um passado de prazer, de roubo, de dor. E aí agora vem a torre. Vai vir para que isso mude. Então pode ser que venha um período de sofrimento, mas é um sofrimento que vai te trazer a compreensão, sabe, do erro, para que isso possa ser modificado. Eu vou tirar peraí que ainda vou tirar mais, e vou tirar também uma carta do oráculo da roda de cura, para entender onde está o bloqueio espiritual.
virou aqui carta da pedra da confiança e da renovação da terra. A renovação da terra, ela fala de um padrão ancestral. Onde, olha que linda essa carta, né? Os ancestrais se reuniam em volta da fogueira para passar os conhecimentos para gerações futuras. Olha, como que se pesca, como que se caça, quais são os rituais, enfim. É a lua da renovação da terra, fala de tradição, mas também fala de flexibilidade. Então, se no passado havia alguma coisa errada, a gente tem que ser flexível e mudar isso. Fala de comunicação, de harmonia, de fluxo da vida, de adaptabilidade, de compromisso com a sabedoria ancestral, da honra ancestral. Honrar os ancestrais é fazer melhor do que eles puderam, do que eles conseguiram. E saiu a pedra da confiança, convicção, aberto ao amor. Ó. Então aqui o amor veio no bloqueio, o amor verdadeiro. Tá? Expressão das emoções, percepção do sagrado, presença e auxílio do Criador. Talvez tenha faltado o divino na sua vida. Você se ligou mais à matéria. E talvez tenha faltado a energia do divino. Vamos colocar, ou a pessoa que está lidando com o aquário. Vou colocar o divino aqui para a gente entender melhor essa energia. Tirar mais uma carta para o inconsciente de aquário. Aqui. Os enamorados. A carta dos enamorados, ela fala de um dilema. E normalmente ligado a péssimas escolhas. Então, talvez você tenha escolhido muito mal. Você ficou num dilema e fez escolhas erradas, assim. Mas todo mundo erra e todo mundo, seja o aquariano ou a pessoa que fez isso com o aquariano, todo mundo erra. E todo mundo merece uma nova chance. Tudo que nos acontece tem um aprendizado. Nem tudo é karma, mas tudo tem um aprendizado. Então, que dor no peito que eu tô com isso. Mas tá doendo mesmo. É um machucado, sabe? Eu vou colocar aqui, ó, a dor. Influências externas. Influências externas, signo de aquário. Olha só. Caiu invertido essas duas cartas aqui. O 8 de espadas é uma carta de medo, uma carta de cegueira. Só que ela saiu invertida. No fundo, você não foi tão ingênua assim. Ou a pessoa que fez isso com você não foi tão ingênua. E a rainha de paus? A rainha de paus é a rainha da verdade, da fidelidade, da lealdade. Só que ela tá invertida. E ela também é a bruxa do tarô. Tá vendo? Tem um gatinho aqui, ó. Ela é a bruxa do tarô. Só que invertido significa que houve manipulação de magia. Talvez isso também tenha a ver com o arcano do diabo, porque ele também fala de magia. Manipulação de energia, só que no sentido negativo, do mal, né? Então é como se você se sentisse preso, acuado, mas não estava. A solução dependia das suas escolhas. Medos e temores. A carta da estrela. É uma das cartas mais lindas que eu conheço aqui eu amo tarô, né? Eu amo tarô, mas a carta da estrela, ela fala da superação das nossas... Ela tem 2 aguadeiros, que é o símbolo de aquário, que é a sabedoria. E que é a superação das dores e dificuldades. Quando ela transmuta, transforma essas emoções, essas águas, esses sentimentos, esses apegos, essas situações, ela consegue seguir o seu verdadeiro propósito, que é a estrela, que também é a carta da esperança. Então não tenha medo de transformar as suas dores, as suas emoções, de reconhecer os erros, todo mundo erra, enfim. E se as pessoas fizeram isso com você, aquariano, tire o aprendizado e siga a sua vida. Resultado esperado. Qual o resultado esperado dessa situação? O 8 de copas. O 8 de copas pede pra gente
olhar para o que está dentro da gente. O 8 de copas também é uma carta de perda, é uma carta de desilusão, de fracasso, de perda de poder pessoal. Como se algo tivesse fadado a um prejuízo, a alguma coisa errada. Mas a solução, tem que mergulhar na lua. O que é a lua? O inconsciente. A carta é escura, tá vendo? Mergulhar no inconsciente. A resposta está dentro de você, ou seja, buscar o que fez com que a pessoa te enganasse, te traísse, te usasse, te manipulasse, mentisse, roubasse. Você fez parte disso. Ou foi vítima disso. É buscar a sua parte da responsabilidade em relação a isso, para que isso nunca mais se repita na sua vida. A solução aqui é olhar para dentro. Este é o caminho. Tirar uma runa. As runas são maravilhosas, elas têm significados psicológicos tão profundos. Eu acho que o Jung, que é o pai da psicologia analítica arquetípica, que usava o tarô, o I Ching, a astrologia como acesso e símbolo do inconsciente, ele só não usou as runas porque não conhecia as runas, senão com certeza teria usado, porque elas são maravilhosas. Uma runa resumindo a leitura, por favor, para o signo de Aquário. Caíram 3, ai meu pai. Runa 4, Ansus. Runa 21, Lagus. E runa 7, Gebo. Vamos lá. É muito, né, gente? Não, vamos tirar de novo. Quero uma. Desculpa. Cano. Runa Cano. Runa 6. Fogo. Esta é a runa da luz e da iluminação. Você viu que ela caiu invertida, né? Favorece vários aspectos da vida. Significa que você terá muita força criadora. Força criadora está ligada ao feminino. Intuição, que ajudarão a ultrapassar os obstáculos. Beneficia novos relacionamentos, fortalece os antigos. Acabou a era da escuridão. Porém, quando essa runa sai invertida, representa uma luz que se apaga, indicando o rompimento das relações ou partida de alguém querido, do amor, do trabalho. Encontre forças para esperar a renovação do ciclo de iluminação. Então, ó, roda a fortuna, o ciclo, precisa encerrar esse ciclo. Torre, quebrar a ilusão, o que é falso, as mentiras, para vir um novo ciclo. Então, é a mudança, é a renovação. Mas é um período... Opa, tem mais uma carta virada aqui que eu não tinha visto. Ó, junto com 8 de copas. O que é o 8 de copas? A força aqui, ó. A força é assumir a sua força, o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. Me dá a entender aqui, casa 3, irmãos, que você foi muito manipulado. E no baralho saiu a carta das nuvens, que é a carta da confusão mental, da ilusão. Então, você precisa assumir a sua força, olhar para dentro, isso aqui está dentro de você. É um momento de dor aqui, de quebra de padrões, de ciclos, para que esse período de ilusão, de engano, lembra que eu falei que parecia o Walt Disney, né? Aquela ilusão, aquela coisa mágica, para que isso se rompa, para que você encontre a essência, a verdade, a luz. Ixi, eu que fiz essas estrelinhas aqui com argila, não é muito profissional, né, gente? Tem umas que caem. Enfim. Vamos agora tirar um aconselhamento do oráculo do poder da lua. Aconselhamentos para o signo de Aquário. E acabando aqui, eu vou fazer a leitura de amor e finanças, que vai lá para o outro canal. Sincronicidade. Templo de harmonia. Mais uma, por favor. Libertação. Então, quando você olha para dentro de você, para a lua, o que é a lua? Para o seu inconsciente, vem a libertação. E aí você encontra a harmonia, porque você estará em sincronicidade com você mesmo. Em sincronicidade com o que você sente, com o que você pensa, com como você age. Eu espero, assim, de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.